universo das telas, analisando filmes e séries. Descendo o porrete, chamando o livro de um monte de O cinema tralha. começou a explorar aquela situação, tecnologia e espírito E humano. parar de querer ganhar seus views. Vídeos sim de É um assustar. verdadeiro filmaço, cinemaço. Bem, vamos começar mais um Top Filmes de Faroeste. Vamos para o tempo aí das diligências, dos índios, das vinganças. Já que filmes aí, né, de faroeste que não tem vingança, parece que dá aquele gostinho que não é filme de faroeste. Vamos começar pelos mais antigos e depois vir aí para os mais atuais. 7 Homens e um Destino. Esse filme, que tranquilamente é antiguíssimo, lá de 1960, mostra 7 homens aí consideravelmente fora da lei, que caem em uma pequena cidade aí do México e lá se deparam com um grande dilema: defender aquele local de uma quadrilha armada até os dentes. Faz parte aí de um filme bem artesanal, com top em termos de elenco. Inclusive a trilha sonora do filme é dada aí como um dos hinos aí do faroeste. Will Brynner, um ator careca, mas que isso não fazia a mínima falta para ele, encabeça esse excelente elenco, envolvendo aí um considerável toque de humanidade em toda essa situação, já que bandido que se preze quer o que é seu, o que não é seu, que se dane o resto. Mas aqui temos um roteiro consideravelmente diferente, baseado inclusive em um filme feito lá no Japão, Os 7 Samurais, e os mesmos têm a princípio aí a mesma missão. Faroeste de primeira. 3 homens em conflito. Vamos aí por o tempo aí da Guerra Civil. Estados Unidos passando por aquela crise terrível, né, em que irmão não reconhece irmão. E nesse meio temos aí 3 bandidos aí de primeira linha que resolvem ir atrás de uma caixa de ouro. Daí o título 3 Homens em Conflito, também conhecido como O Bom, o Mal e o Feio. Sérgio Leone está na ponta dos cascos aqui como diretor. Esse grande amante de faroeste mostra que os faroestes podem ser empoeirados, traiçoeiros, cruéis e também elegantes. A direção dele é excelente. Você não sente as 3 horas passar. O elenco encabeçando aí Clint Eastwood, fazendo um ótimo bandido aí de uma elegância pura. Aliás, o Clint Eastwood geralmente faz o mesmo personagem, e eu pelo menos não cansei de assistir até hoje. Fazendo o lado do mal, temos aí o bandidão Olhos de Anjo, que sinceramente tem um olhar que diz tudo. O terceiro homem é o personagem Tuco, um cara visivelmente atrapalhado, inquieto, sujo até dizer chega, mas nem por isso não consegue aí se misturar a esse ótimo elenco que faz um faroeste. Os 4 Ave Maria. Esse filme mostra a dupla Terence Hill e Bud Spencer, antes deles iniciarem uma lucrativa fase de filmes de comédia, que sempre envolviam lutas pastelões. Mas aqui eles estão ainda na fase séria. Terence Hill tem um grande destaque, e Bud Spencer, como seu brutamonte que resolve os assuntos dele na base da porrada, não fica atrás. De novo temos um filme de correndo atrás do que é meu. Os 2 bandidos conseguem dar um golpe considerável, mas infelizmente um personagem atravessa o caminho deles, rouba a sua bendita caixa de ouro e simplesmente eles vão atrás do mesmo. E ao fazer essa caminhada, quem diria, eles acabam sim fazendo uma rota de vingança. Junto a eles se une aí um ator negro, que também está muito bem em cena. Faroeste pode ser sim tudo que eu disse até agora e também um tanto divertido. Bravura indômita, fim dos anos 60. O ator John Wayne, que também faz sempre o mesmo personagem, começava a dar sua despedida das telas, mas nem por isso fez algo que não deveria ter feito. Aqui
Ele é um xerife que caça recompensas, que a princípio não tem a confiança de ninguém, nem da própria lei, o que dirá dos bandidos, mas com seu tapa-olho e sua barriguinha saliente, é pago por uma jovem. Ela simplesmente precisa de alguém para fazer uma vingança, para variar. Junto a eles vai outro personagem aí, um mais jovem e irrequieto. Outro faroeste de primeira linha. E é claro, sempre que envolve um elemento diferente, como um toque familiar, acaba acrescentando mais a história. Esse aqui é o filme em que tem um daqueles finais assim, simplesmente excelentes, que entram na cabeça e não sai mais. John Wayne correndo em direção a 3 bandidos, trocando tiro com os mesmos em peito aberto. Um dos sinais mais marcantes do faroeste. Era uma vez no oeste. Sérgio Leone retorna às telas. De novo, mostrando sim que pode haver elegância em meio a uma sociedade que já estava um pouco mais evoluída. Agora temos como base uma indústria da ferrovia que vai avançando ao centro do país e pretende chegar ao oeste. Simplesmente, nessa fase aí, os índios já estavam praticamente eliminados do mapa. Mas nem por isso quer dizer que não possa ter uma vingança. O ótimo ator Charles Bronson, que também faz sempre o mesmo personagem, entra nessa jogada. Ele está atrás de um terrível bandido, feito por Harry Ford, que até aí sempre tinha feito papéis de bom moço. O advogado, o bom soldado, e aqui faz um sinistro de um bandido. Simplesmente para completar esse trio, se envolve, sim, uma mulher. Ela veio para se encontrar com o amor da vida dela e tudo que ela se depara é numa tremenda jogada política, financeira e de grande interesse. A princípio, a terra desértica tem um considerável valor para essa ferrovia e o triângulo está feito. Na jogada também entra aí outro excelente personagem. Mas o filme não é dinâmico, eu adianto. Mas olha, raramente você vai sentir vontade de bochejar. Um estranho sem nome. Sim, Clint Eastwood retorna aqui com a sua face imutável e poucas palavras. Mas dessa vez temos um filme aí um tanto sobrenatural. Uma pequena cidade consegue aí ajudar a lei a prender aí 3 ou 4 grandes bandidos. Mas agora os bandidos conseguiram sim sair da prisão antes do tempo e vão em busca dessa cidade de vingança. Entra então o personagem do Clint Eastwood, que a princípio nunca se diz aí o próprio nome. Ele ajuda essa cidade a se superar e impedir que a vingança aconteça. O final do filme, tudo indica para mim, sim, que tivemos aí um filme sobrenatural no oeste. Jake Grandão, o veterano agora, John Wayne, retorna às telas. Mas seu charme de brucutu, com a sua voz cavernosa, continua roubando a cena. Tem aqui um ótimo filme. Produção, quem diria, caprichada, elenco grande, mas muito carismático. John Wayne, que é um homem solitário, mas na época que não era, conseguiu constituir uma família. O neto do mesmo é sequestrado por uma cambada de marginais que não vale nada. Nenhum bandido está ali, não demonstra o quanto é desgraçado. Ele deixa de lado aí a sua vida solitária, caçando ursos e cervos, e vai em busca dessa bandidagem. Para piorar, leva como apoio seus 2 filhos, que não via há mais de 10 anos. Dá um gostinho sim de filme familiar aí na situação. Outro ótimo filme com um excelente desfecho. Josie Wells. Sim, outra vez Clint Eastwood. Faz o Fora da Lei. Outro excelente filme, em que aqui inclusive Eastwood assume a direção, se mostrando ser um grande conhecedor desse ambiente aí de faroeste. Ele é um cara pacato, tranquilo, que só quer saber de arar a terra, mas um bando de marginais que faz parte aí
do exército norte-americano, já que o filme se passa aí na beirada, no finzinho da Guerra Civil, mata toda a família dele. Depois ele se torna um bandoleiro e começa a ir atrás em busca de vingança. Parcialmente consegue, mas é claro que os bandidos também querem se vingar. E temos outro aí, excelente filme, muito bem conduzido, tiroteio na hora certa. O elenco é consideravelmente grande, mas quem diz que o filme perde aí o seu lado, que eu digo, artesanal, bonito de ser. Um final, um quebra-pau, um tiroteio, ó, de tirar o chapéu. Cavalgada de proscritos. Um grupo de irmãos que vive no sul dos Estados Unidos, naquele ambiente mais de agricultura, gosta de passar seus dias aí assaltando bancos no norte e depois vão em direção ao sul, onde tem as suas belas fazendas. Outro elenco grande, já que os irmãos são cerca de 8 e 9, e o líder é Jesse James. Ótimo filme, muito bem conduzido, muito bem trabalhado, até nas horas de mansidão. E temos aqui também um tremendo de um tiroteio de tirar o chapéu. David Carradine, que havia feito aí o ótimo seriado Kung Fu, está nesse filme fazendo a frente e se dando muito, mas muito bem. Silverado, 1985. Esse era o ano em que o cinema aí estava tomado, toda a década de 80, pelo cinema com pipoca ou filmes de guerra. Mas quem diria que um faroeste surpreende? Um grupo de homens que não se conheciam acabam tendo seu destino entrelaçado e vão brigar para recuperar as terras da família de um deles. Ótimo elenco, muito bem conduzido, um faroeste bruto, tosco, sem precisar de rajadas de metralhadora ou gracinhas. Um excelente trabalho. Lástima que com o decorrer do tempo foi se esquecendo o valor de um faroeste e hoje eles são consideravelmente raros. Silverado, excelente filme. O Cavaleiro Solitário. Me desculpe, enjoa, mas Clint Eastwood está de volta com a sua cara imutável e aquela sua vozinha que parece estar sempre com tosse. Emplaca outro filme. Ele vem do nada, se depara com uma pequena cidade que está tendo um sério problema, com uma indústria forte que simplesmente quer tomar tudo. Bem água com açúcar, sim, mas de novo é muito bem conduzido, Clint Eastwood está ótimo. Um filme que mostra, outra vez em meio aos anos 80, como é fácil fazer um filme de faroeste. E olha que esse aqui praticamente não tem tiroteios. Dança com Lobos. Sim, esse aqui é um filme que eu posso dizer antes da Guerra Civil, lá nos Estados Unidos, e antes da própria tomada no Oeste. Temos aí uma belíssima fotografia, uma ótima direção, que expande bastante a exploração dos personagens, trazendo alguns momentos, posso dizer, até um pouquinho sonolentos. Kevin Costner é o dono desse filme e faz um excelente filme, uma obra na minha opinião. Ele se trata do tenente norte-americano John Dunbar, que em meio à guerra civil resolve solicitar aos chefes dele abandonar tudo e procurar um posto lá no oeste, lá no meio dos índios. Ele quer ver ainda o poder da mãe natureza, depois de tanto sangue e tanta matança. Ganha sua promoção e vai lá sozinho praticamente numa base que não existe mais. Não demora muito, ele começa aos poucos a se integrar aos índios. Porque os índios acham que ele é quase uma coisa espiritual, de tão corajoso, tá a centenas de quilômetros aí de casa, no meio deles. A amizade se entrelaça e termina desabrochando num belíssimo filme, Rápida e Mortal. Meados de 1990, temos aqui um filme, posso dizer, de um faroeste diferente. Em uma pequena cidade, grupos de pistoleiros se reúnem para disputar um prêmio. Gene Hackman é o grande chefão dessa cidade e está esplêndido em cena. Gene Hackman é um espetacular ator. Também temos aqui Sharon Stone, a loira aí que nos anos 90 arrepiou tanto nas telas. E aqui
ela se faz aí uma pistoleira destemida que busca a vingança, para variar. Leonardo DiCaprio aos poucos ia ganhando seu lugar ao sol. E está ótimo aqui até com um certo ponto cômico. E quem diria, Russell Crowe como padre também está nessa disputa aqui. Ótimo filme de duelos. Desaparecidas. Um filme de suspense com profundo tema familiar. O ótimo ator Tommy Lee Jones segue aí a base de muitos personagens. Se isolou da família e quando resolve fazer uma visita, descobre que a sua neta, que ele nem sabia que existia, foi sequestrada aí por um bando de índios liderados por um bruxo sinistro. Ela e outras garotas, a princípio, serão vendidas para os mexicanos. E Tommy Lee Jones, que já está uma mistura de homem branco com índio, vai junto aí da sua filha, feita pela ótima atriz, eu vou botar o nome da atriz aqui, infelizmente acabei esquecendo, atrás das mesmas. Um excelente filme também que busca um roteiro alternativo. Suspense e drama no faroeste. Obrigado por todos que assistiram esse vídeo. Inscrevam-se, entrem para a família, sejam bem-vindos.